Imagine, você encontra um cubo e esse cubo se funde com você, te dando poderes, que ao longo do tempo você pode evoluí-los. Isso tá me lembrando outro anime. Isso acontece com o nosso prota, o Yang Xiaoshi. Eu provavelmente vou falar o nome dele errado várias vezes. E dos outros personagens também várias vezes, então só releve isso. Obrigado. O anime começa com esse cara falando que está atrasado. Ele atravessa a rua sem olhar e quando um carro vai bater nele, ele simplesmente some. A cena muda para essa menina que recebe uma ligação de um cara falando para ela que eles chegaram. Quando do nada uns homens de terno começam a sair da prateleira e cerca a menina. Ela começa a correr enquanto o cara da ligação fala pra ela onde ela deve ir. Ela chega numa dispensa e os caras de terno começam a cercar ela. Uma mão do além aparece. E quando eles abrem a porta, só sobrou o celular. Ela foi salva pelo Jorge. Não, e o nome dele não é Jorge. É porque não fala o nome dele, então vamos chamar de Jorge. Jorge. Puta que pariu, não tinha nome melhor não, mas vai assim mesmo. Os caras de terno dão um tiro, mas o Jorge desvia facilmente. Vendo que não tinha pra onde correr, ele coloca uma barreira na menina, passa pra cima num 3v1 muito foda. Ele já chega metendo um socão na cara de um, os outros dois já passam pra cima e já leva também. Um deles agarra o Jorge, toma um chute na cara e é arremessado. O outro já pega nas pernas do Jorge e já leva ele pra lutar no céu. Os três começam a atacar ele enquanto estão voando, mas de nada adianta, porque eles apanham lá no céu também. De algum jeito eles conseguem arremessar o Jorge no prédio. E quando a poeira abaixa, 3 caras de terno estão no chão e o Jorge em pé. Foda pra caralho. Um quarto homem de terno aparece e ergue um prédio e arremessa no Jorge. Eu só fiquei pensando no tanto de gente que quitou do cérebro na hora que ele arremessou aquele prédio. Mas enfim, o Jorge para o prédio facilmente, deixando ele no formato de um cubo. Referências. E arremessando ele de volta. O impacto foi tão forte que do nada eles é mandado pra outra dimensão. O cara de terno mira uma pistola para o Jorge, mas de nada adianta. Assim o Jorge derrota ele facilmente jogando ele na água. Finalizando a luta com o Jorge dando um Subaru e falando: espero que nesse ciclo o final seja diferente. Do nada a menina que se chama Shen Yao, a que foi salvada pelo Jorge no começo, é acordada pelo Yang Xiaoshi. Aparentemente a Shen Yao não se lembra de nada. Muito tempo depois, nossos protagonistas estão curtindo e jogando um jogo de empilhar blocos. E quem derrubasse teria que responder uma pergunta. A Shen acaba derrubando e tendo que responder de quem ela gosta. O Yang já fica todo nervoso achando que era ele. Os amigos dele já começam a zoar ele falando que ele não faz o tipo dela. Mas surpreendentemente ela fala que é apaixonada por ele desde o primário. Todo mundo fica surpreso e ele já fica pensando com a cabeça de baixo. A cena corta e ele está apanhando. Parece que o chefe da gangue, o Sun Jun, é apaixonado pela Shen. Ele descobre que ela é apaixonada pelo Wang, e num tipo de vingança ele começa a bater nele. O Sun já liga pra Shen e mostra que estão com o Wang. Ela já fica toda preocupada. O Wang fica puto e fala pra não envolver a Shen nisso. Eles forçam o Wang a falar que ele não merece a Shen. Ele já fica puto e dá uma cabeçada no valentão que estava segurando ele e acaba caindo no rio. O Sun já fica com medo de ter matado ele, pois a intenção dele era só dar um susto no Wang. Enquanto o Wang afundava, ele pensava em como era inútil, pois não consegue proteger nem a pessoa que ele gosta, fazendo ele lembrar de como conheceu a Shen. O Wang aparece correndo de uma briga na chuva e para na entrada da escola. Duas crianças passam e falam que ele era um chorão, zoando ele por ter corrido. Frustrado, ele fica ali mesmo. Depois que todos foram pra casa, a Shen aparece e chama ele pra ir embora, mas ele diz que não ia. Ela briga com ele e nota que o braço dele tá cortado. Ela faz um curativo e ele fica todo envergonhado. Assim a chuva passa e eles vão embora. Afundando no rio, ele acorda e nota que tá alguma coisa brilhando lá no fundo. Como ele é uma pessoa esperta, ele só pra superfície e vai embora, se ele fosse uma pessoa esperta. Mas como ele não é, ele nada até o objeto brilhante no fundo, vendo que era um cubo. Me dá o cubo! Segure firme o cubo. Esse cubo acaba fundindo com ele, mandando ele para uma dimensão dentro do cubo. Ele ouve uma voz falando que pode se teletransportar para qualquer lugar num raio de 15 metros. Ele é teletransportado para cima da ponte e fica flutuando. Ele some de novo e aparece dentro da escola. O sistema fala com ele de novo, dizendo que ele ativou o teleporte aleatoriamente. O sistema fala que tem alguém se aproximando. Quando o segurança da escola abre a porta, não tem ninguém lá, só uma poça de água. O Wang já aparece no quarto dele, recebendo uma ligação da Shen que está preocupada com ele, dizendo para denunciar o Sun e sua gangue. Mas o Wang disse que já estava bem e não precisava. Ele desliga o celular e deita na cama. O sistema começa a falar com o Wang e manda para dentro do cubo. Lá o sistema explica que o cubo se fundiu com ele e agora ele é o seu mestre. Wang pergunta por que o sistema ajudou ele e o sistema responde que queria realizar o seu sonho, que era se tornar o rei do mundo. Ele acaba se teletransportando para o topo do prédio. O sistema fala que a energia dele está baixa e agora o teleporte tem um tempo de recarga de 1 minuto. Wang pergunta como faz para controlar esse poder. O sistema fala para ele usar o poder sensorial. Permite ouvir, ver e detectar qualquer coisa em um raio de 15 metros. Ele tenta usar, mas ainda não consegue controlar muito bem. O Wang já pergunta como faz para ficar mais forte. O sistema fala para ele absorver pedras raras, como diamante, ouro, entre outras. O Wang já fica preocupado, porque não é fácil encontrar esse tipo de minério. O sistema informa ele que tem um enterrado perto do seu prédio. Usando o poder sensorial, ele encontra e absorve essa pedra, ganhando mais 2 de força e 1 de resistência. O Wang pergunta novamente por que o sistema está ajudando ele. O sistema responde que era para realizar
o seu sonho de se tornar o rei do mundo. O Wang fala que o sonho dele era proteger a Shen. O sistema fala que então ele vai precisar ficar mais forte. No outro dia na faculdade, a Shen já está brigando com ele por ele ter desligado na cara dela, chamando a atenção de todos e deixando eles envergonhados. O Jun aparece entrando na sala já chutando um aluno. Ele vai à faculdade atrás do Wang, que já pergunta para o sistema se ele consegue lidar com o Jun. O sistema responde falando que o poder de combate do Yang é 22 e do Jun é 5. A Shen já fala para o Jun deixar eles em paz. O Wang já entra no meio falando a frase clichê dos animes: deixa isso comigo. O Jun já fica puto e agarra o Wang, que segura o pulso dele e olhando nos olhos do Jun, olhos esses que começam a brilhar em azul. E na onde que eu vi isso mesmo? O professor chega e acaba com a briga, mas não antes do Jun falar para o Wang ir ao ginásio 5 horas se não quiser envolver a Shen nisso. Como combinado, o Wang vai. Chegando lá, ele já é recebido com risos. O Jun já manda trancar todas as portas. O sistema já fala que tem 3 inimigos e a chance de vitória é de 20%. O Wang já fica com cagaço. Todos vão para o centro da quadra, onde já começa a provocar o Jun, falando pra ele vir sozinho. No meio da multidão são um careca, o mais forte da gangue. O sistema já mede o poder dele, que é de 10 de combate. Ele já parte pra cima com vários socos que são desviados facilmente pelo Wang, deixando o careca cansado. O Jun já fica se perguntando de onde o Wang tirou toda aquela agilidade. O careca parte pra cima mais uma vez. O Wang desvia e segura a perna dele, dando um soco na cara do careca, deixando ele consciente e o arremessando. Todos já ficam espantados, inclusive um Jun, que fala pra todo mundo ir de uma vez. O sistema fala que a chance do Wang, depois de ter derrotado o careca, subiu para 30%. Assim todos vão pra cima, mas como Yang é o prota, ele desvia dos primeiros ataques e revida alguns, mas tomando um chute de um Zé Costinha, que já fica comemorando, mas a felicidade dele não dura muito, tomando um chute no saco. E eu ainda falo, que chute, o cara é arremessado que nem bosta. O Jun já manda todos eles de uma vez, o Yang corre e mete esse mortal. Ele corre e dá uma rasteira nesses caras, e é agarrado em seguida, tomando um chute. Ele se levanta e desvia de alguns golpes, mas recebendo vários deles. Ele joga esse personagem random em cima do Jun. Quando o Jun olha, ele já bagaçou todo mundo. Ele já fica todo cagado. O sistema fala para o Wang que ele está no limite. A gangue do Sul aparece, já rindo do Jun por ter perdido para um novato. O Wang já provoca eles, que já não estão muito felizes, vai pra cima do Wang, que começa a correr, e quando o Wang vai tomar uma paulada, ele se teleporta para o disjuntor e desliga as luzes. E você já sabe o que acontece, né? Chega! Quando as luzes acendem, todos estão no chão e o Wang em pé. Os professores já chegam junto com a Shen, que ficou preocupada com o Yang, que não atendia suas ligações. O Wang, com medo de dar problema pra ele, ameaça o Jun, que fica com medo depois de ver o que o Wang fez, fazendo parecer que o Wang foi quem apanhou ali. Depois de um tempo, o Wang percebe que ainda é fraco e precisa ficar mais forte, mas para isso ele precisava de mais pedras raras para absorver. Assim, fazendo cosplay de Steve, ele vai pra floresta atrás de pedras raras. Mas não seria fácil pegar essas pedras, pois elas ficam enterradas bem fundo no solo. O sistema fala que achou uma caverna cheia de pedras raras, onde já tenta teleportar para a caverna, mas não consegue porque a caverna é totalmente fechada. E para o teleporte funcionar tem que ter uma abertura de no mínimo 1 de diâmetro. Ele tem a ideia de ir para um lago ali perto, sabendo que a água pode passar pelo menor espaço. Assim ele consegue se teleportar para dentro da caverna. Assim ele acende a lanterna e começa a procurar as pedras, conseguindo achá-las, mas derrubando sua lanterna na água. Sem ele perceber, tem uma cobra enorme atrás dele. E eu acho que ele é surdo e cego por não ter ouvido e nem visto essa cobra gigante atrás dele. Oh my god, e o cego, filha da puta! Quando ela vai dar uma mordida nele, ele se teleporta para perto das pedras. O sistema fala que tem 12 pedras raras. Ele amarra uma corda em si mesmo para não cair e começa a minerar. Depois de pegar algumas pedras, ele deixa uma cair na água. E ativando o poder sensorial para encontrá-la, é quando ele vê que tem uma cobra enorme atrás dele, que dá um bote e derruba os dois na água. Ela se enrola nele e começa a apertá-lo. Ele tenta para dentro do cubo, mas não pode levar criaturas vivas acima da metade do peso dele. Consegue se soltar e vai para dentro do cubo, já mandando o sistema absorver todas as pedras. O sistema informa que ele tem 11 pedras e fala que ele pode combiná-las para fazer uma super gema, mas levaria 100 horas para isso. Ele decide absorver 2 e combinar o resto para fazer uma super gema. Isso é louco, mais referência. Ganhando 2 de velocidade e 4 de espírito. Ele vai pra cima da cobra, que toma 2 golpes e já mete o pé. Eu achando que essa luta ia durar. A cena corta para os 2 valentões, o Jun e o chefe da gangue do Sul, que fala que não vai deixar barato e o episódio acaba. Esse vídeo vai do episódio 1 até o episódio 3. Então deixa o like aí pra ajudar nós e se inscreva no canal pros próximos vídeos. Valeu e fui!